Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram nesta quarta-feira para uma sessão extraordinária. O repórter Gabriel Ciafrei acompanhou os julgamentos e traz agora ao vivo os detalhes para a gente. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A pauta de julgamentos hoje estava extensa, viu, Rafaela? Foram 14 processos. Desses 14, 8 ações que tratam, na verdade, da Lei de Responsabilidade Fiscal e que tiveram julgamento retomado pelos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Por ser um julgamento extenso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de todas essas ações, ele fez a divisão em tópicos. Isso para facilitar o julgamento para os ministros e também para quem acompanha a sessão. A plenária de hoje também marcou homenagens ao ministro Celso de Mello. No último sábado, o decano da corte completou 30 anos aqui no STF. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. As homenagens ao ministro Celso de Mello foram feitas logo no início da sessão. Os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes falaram sobre os 30 anos do ministro Celso de Mello na corte. Somos todos no que nos completamos mutuamente neste colegiado, e o colegiado é um somatório de forças distintas, beneficiários, né, do fato de o ministro Celso de Mello ocupar uma cadeira. Portanto, creio que falo, inclusive, considerado o sentimento dos colegas, a ocupação da cadeira por Sua Excelência é motivo de orgulho para a instituição Supremo Tribunal Federal. A mesma idade da Constituição tem o ministro Celso de Mello, um dos grandes artífices da Constituição. Não é possível hoje todos aqueles que interpretam a Constituição também não olharem sobre as lentes do nosso decano, o ministro Celso de Mello. Na sequência, o plenário passou aos julgamentos das ações que questionam trechos e a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei trata, por exemplo, dos limites de gastos com pagamento de pessoal a órgãos como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros. Também estão em análise a possibilidade de incluir a despesa com pensionistas no limite de gastos com pessoal e o dispositivo que possibilita aos estados a redução de jornada de trabalho com redução salarial no serviço público. Diante da complexidade do assunto, o relator dos processos, ministro Alexandre de Moraes, começou o julgamento analisando se as ações deveriam ou não ser apreciadas pelos ministros. Em seguida, o relator passou para a análise da inconstitucionalidade integral da lei, sustentada em 2 ações. Os argumentos eram de vício de forma e de desrespeito ao devido processo legal, que foram aceitos parcialmente em uma ação e recusados pelo relator e pelo plenário na ADI 2261, julgada improcedente por unanimidade. Essa inconstitucionalidade é formal, a inconstitucionalidade de toda a lei de responsabilidade fiscal, é porque alguns tópicos não foram regulamentados e, posteriormente, inclusive, outras leis complementares regulamentaram esses tópicos que não guardavam conexão direta com a ideia de se trazer um novo regime de responsabilidade fiscal para o país. Essa impugnação, esse vício arguído, não merece prosperar. Por último, o relator dos processos passou a análise do mérito das ações, começando pela ADI 2238. O autor da ação sustenta a afronta ao federalismo. Também questiona a competência para legislar e equilíbrio de finanças públicas. Neste último ponto, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido formulado na ADI. Depois do relator ler parte do voto, a sessão foi suspensa. A previsão é de que o julgamento seja retomado na plenária de hoje à tarde. Pois é, quem acompanhou também a sessão foi a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde de novo, não é, Gisele? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafaela, e a você que nos acompanha. Gisele, adotou-se no plenário para esta sessão e para esse tópico específico, porque são muitas, para esse julgamento conjunto específico, são muitas coisas em análise, o julgamento por tópicos, com o voto do ministro Alexandre de Moraes em cada tópico e já o acompanhamento ou não pelos ministros. E isso faz com que algumas coisas já tenham sido concluídas. Exatamente. Nós tivemos aí, dentro dessa metodologia que foi estabelecida para o julgamento, a análise de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma, inclusive, não chegou a ser conhecida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ela estabelecia como parâmetro de constitucionalidade uma legislação infraconstitucional. Então, na verdade, como o Supremo
Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição Federal, como não houve apontamento, né, de algum dispositivo da Constituição Federal, eles entenderam pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade número 2365. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade 2261, ela foi julgada improcedente porque ela argumentava que havia uma inconstitucionalidade formal, ou seja, o devido processo legal legislativo não teria sido observado, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não houve problema algum. A discussão aí, neste caso, girou em torno da análise do texto que foi enviado para o Senado. Houve umas modificações do Senado e aí não teria havido uma análise da Câmara dos Deputados. Como o ministro pontuou, não houve identificação do texto legal, apenas topograficamente, então ele entendeu que não haveria inconstitucionalidade formal nesse ponto, e com isso nós já temos, então, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que já foram aí analisadas, restam mais 6 ações. Dentre essas 6 ações, a que mais traz dispositivos que estão sendo questionados é a ADI 2238, e aí, dentro dessa metodologia super didática que foi adotada, tópico por tópico tem sido analisado. Ok, Gisele, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde.